de saúde, você sabia, números alarmantes, você sabia que a cada 10 brasileiros, 6 estão acima do peso? Embora a maioria da população esteja nessa condição, 59% da população brasileira, apenas 11% possuem um diagnóstico médico formal. Então, para a gente debater um pouco esse assunto, nós convidamos hoje o Dr. André Augusto Pinto. Ele é cirurgião do aparelho digestivo, especialista em cirurgia geral e cirurgião bariátrico, né? Ele trabalha lá no ABC Paulista. É membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica e da Sociedade Brasileira de Cirurgia Laparoscópica. Doutor André está com a gente. Primeira pergunta, doutor André. Por que o brasileiro sofre tanto com a obesidade? É a má alimentação? O brasileiro não se exercita tanto? O que a gente pode até melhorar nesse sentido, que é o sentido preventivo, e depois também a gente entra aí de sola nas questões que envolvem a obesidade. Bom dia, seja bem-vindo aqui à Top FM. Bom dia, Rafael. Obrigado pelo convite. 60% da população brasileira está acima do peso e 20% já tem algum nível de obesidade. Um pouco mais nas mulheres do que nos homens, por incrível que pareça. Mas quase 20% da população é obesa e basicamente por 2 fatores: falta de atividade física e erro alimentar. Então a gente come mal, a gente come alimentos muito ultraprocessados, ricos em gorduras e açúcares e faz pouca atividade física. Existem outros fatores, a obesidade é multifatorial, é uma doença crônica, mas os principais fatores hoje são esses. Nós comemos errado e fazemos pouca atividade física. E hoje, a obesidade é a maior pandemia do mundo, Rafael. Existem mais pessoas obesas no mundo do que desnutridos, por incrível que pareça. Olha só que dado alarmante, né? Quer dizer, o ser humano, ele tá tão no automático que ele não acaba percebendo que ele se alimenta muito mal, né, doutor? Quando a gente fala em alimentar-se mal, quais são os principais vilões, né, em termos de alimentos, e como que a gente pode fazer um reequilíbrio nesse sentido? Na correria do dia a dia, né, Rafael? Então a gente está sempre comendo rápido, então a gente come os famosos fast foods, as comidas ultraprocessadas, e a gente come muito menos comidas in natura do que a gente deveria. Então, assim, parar de comer as gorduras, as frituras, os enlatados, os embutidos, os lanches, os refrigerantes, os sucos que não são in natura, e procurar fazer um pouco mais de atividade física. Então, se a gente comer melhor, aquele famoso arroz, feijão, uma salada, uma verdura que os nossos avós comiam, se a gente fizer mais atividade física, se os nossos filhos, nossos netos brincarem mais na rua, jogarem bola, não ficarem tanto tempo na tela do computador ou do celular, né? O tempo de tela das crianças aumenta muito. E outro fato alarmante, Rafael, é que a obesidade infantil aumenta 4 vezes mais do que a obesidade do adulto. Então, as crianças estão cada vez comendo pior, fazendo menos atividade física, e essas crianças obesas vão ser os adolescentes obesos e os adultos obesos. Ou seja, nós temos aí uma nova geração que, com certeza, devido aos péssimos hábitos que praticam nos dias de hoje, nós vamos ter um problema ainda mais agravado daqui a 10, 15, 20 anos. Sem dúvida, é exponencial. A gente calcula que até 2050, 80% da população brasileira já vai ter algum grau de sobrepeso. Incrível, né? Isso aumenta muito mais rápido. E assim, é um problema das famílias, porque as famílias comem errado, falta de orientação nas escolas, falta de orientação dos governos estaduais, municipais, né? E falta de orientação para a população como um todo, né? Estão começando a chegar aqui as perguntas, viu, doutor? Aliás, mandar um abraço à Neuza lá em Pirajuí. E meu amigo veneziano já vai direto ao ponto. Porque tem muito mito nessa história. Muito se fala que o camarada que consome cerveja, ele automaticamente engorda. A cerveja estaria diretamente ligada à obesidade. É mito ou é fato, doutor, isso? É fato porque a cerveja é muito calórica.
Então, assim, a gente ganha peso porque a gente ingere mais caloria do que gasta e essa caloria fica armazenada na forma de gordura. Aquelas pessoas que ingerem muita cerveja vão engordar mais. E nos homens, essa gordura fica mais visceral, intraabdominal. Então, ela fica mais acumulada na barriga, o que é pior, porque isso aumenta muito a chance de ter infarto, derrames, doenças cardiovasculares. Então, é verdade. Não é que você não possa tomar cerveja, mas se você puder tomar uma cerveja menos calórica, que já existem algumas no mercado, e de preferência uma quantidade menor, e fazer bastante atividade física, você vai ter menos chance de ficar obeso. Bom, doutor, até agora nós falamos dos métodos preventivos. Eu queria entrar um pouquinho no tópico quando a situação já chega a vias da obesidade e até mesmo da questão até de uma eventual cirurgia bariátrica, onde o indivíduo tem que fazer um tratamento mais específico. Eu gostaria que o senhor falasse hoje de como anda a medicina nesse sentido, quais são esses mecanismos e como funciona esse tipo de tratamento, doutor. Não, sempre alertando, Rafael, que assim, primeiro sempre você começa fazendo uma mudança dos hábitos alimentares, atividade física, procurando um nutricionista, um endocrinologista. Se você conseguir perder peso sem ter que operar, é muito melhor. Agora, a obesidade, a cirurgia bariátrica é o melhor tratamento para aqueles pacientes que são aqueles que a gente chama de obesos mórbidos, aqueles obesos graves. Isso é calculado pelo índice de massa corpórea, que é o peso dividido pelo quadrado da altura. Então, se esse paciente está com obesidade grau 3, obesidade grave, a cirurgia bariátrica é o melhor tratamento, porque aquilo a cirurgia faz com que você perca peso e mantenha o peso mais fácil, mas também não é milagre, você tem que mudar os hábitos alimentares, os hábitos de vida. É uma cirurgia segura, faz por videolaparoscopia na grande maioria dos hospitais, os aparelhos tanto cirúrgicos quanto anestésicos hoje estão muito desenvolvidos, então é uma cirurgia segura, com poucos riscos e faz com que você perca de 40% a 50% do seu peso no decorrer de um ano e meio. Então imagina aquele paciente que está lá com 150 quilos obeso mórbido, ele vai perder em torno de 70 quilos, 60 quilos, muito difícil ele conseguir fazer isso só fazendo dieta, menos de 5% consegue. Então, a cirurgia bariátrica é indicada para esses pacientes. E a vantagem da cirurgia bariátrica, Rafael, é que, além da cirurgia bariátrica fazer com que você perca mais peso, ela ajuda e trata as doenças associadas. Então, aquele paciente que é hipertenso, diabético, tem colesterol, triglicéridos altos, gordura no fígado, a cirurgia vai fazer com que essas doenças sejam tratadas e você fique com menos risco de ter problemas futuros. Então, é uma cirurgia bariátrica e metabólica. Faz com que você perca peso e trata as doenças associadas à obesidade. Aliás, eu tenho amigos que passaram por essa intervenção e melhoraram sensivelmente a sua qualidade de vida, né? Então, isso é muito importante. Claro, pessoal, sempre procure, né, um médico, a orientação. Não vá aí nessas clínicas aí que prometem milagres. Procure um profissional especializado, isso é muito importante, viu, gente? Não troque gato por lebre, não. Agora, tá chegando a pergunta aqui do Camilo, ele quer saber o seguinte, doutor, se a questão da obesidade também está atrelada à hereditariedade, se a hereditariedade pode ocasionar o excesso de peso, aí, enfim, a obesidade. Então, existe um fator genético, constitucional, sim, Rafael, mas não é o principal fator. Só para dar um exemplo para você, uma criança que tem um pai obeso, ela tem 10% mais de chance de ser obesa. Se tem os dois pais obesos, 50% mais de chance de ser obesa. E não é por fator genético hereditário, é porque a família come errado. Então, o vício alimentar, desde criancinha, já começa errado. Então, não é só por fator genético, é muito mais porque a gente come mal e faz pouca atividade física. E falando da cirurgia bariátrica, é importante salientar que é uma equipe multidisciplinar, tem que ter um cirurgião bariátrico que seja membro da Sociedade Brasileira. A cirurgia não é milagre, nenhum procedimento cirúrgico é isento de risco, mas com certeza, sendo feita por uma equipe multidisciplinar capacitada, vocês vão se beneficiar muito com a cirurgia. Eu sempre falo isso aqui, viu, doutor, porque sempre existem os milagreiros de plantão e eu falo para as pessoas precisam tomar muito cuidado com isso. Hoje,
procure se informar. A internet pode ser uma ferramenta muito útil nesse sentido, né? E, por exemplo, hoje nós estamos entrevistando aqui o Dr. André Augusto Pinto. Ele é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Enfim, é um profissional do mais alto gabarito. E hoje existem exatamente, né, essas entidades, né, doutor, que Sim. até fiscalizam, porque, infelizmente, né, eu vou até utilizar um termo meio chulo aqui, tem muito açougueiro por aí que fala que resolve o problema das pessoas e às vezes ele não tem nenhum credenciamento, nenhum preparo, nenhuma especialização no sentido, né, doutor? Ah, sim. A cirurgia bariátrica e metabólica é uma cirurgia de alta complexidade e tem que ser feita por um cirurgião capacitado. Então, você faz cirurgia geral, depois cirurgia do aparelho digestivo, 3 anos de cirurgia geral, 2 anos de cirurgia do aparelho digestivo, e depois vai fazer subespecialização em cirurgia bariátrica, onde você tem que ter um número mínimo de 100 cirurgias. E tem algumas pessoas que fazem 1 curso de 3, 4 cirurgias e acham que já sabem fazer, e aí vão para a sua cidade e começam a fazer. Então, procure saber se esse profissional tem formação, se ele tem uma equipe multidisciplinar, se ele tem uma equipe que trabalha junto com ele, endocrinologista, nutricionista, psicólogo, porque isso é fundamental. Eu já tenho aí 15, 20 anos de cirurgia bariátrica, já fiz uma média de umas 5.000 cirurgias bariátricas e sempre tem as suas dificuldades e as suas intercorrências. Então, procurar sempre um cirurgião capacitado e habilitado, porque aí a sua cirurgia com certeza vai transcorrer de uma forma bem melhor. Doutor, agora a pergunta do apresentador mesmo. Após uma cirurgia, a pessoa pode voltar a apresentar obesidade? Quais são os cuidados que a pessoa tem que tomar? Porque também a cirurgia é importante, ela auxilia muito na resolução do problema, mas não adianta depois da cirurgia o camarada também relaxar, né? Voltar a ter péssimos hábitos alimentares. Eu queria que o senhor falasse do pós-cirurgia e também se há o risco daquela pessoa que fez uma cirurgia bariátrica voltar a ter sobrepeso ou voltar a ter obesidade. Não, Rafael, a cirurgia bariátrica é o melhor tratamento para obesidades graves, mas também não é milagre. A gente orienta os pacientes, olha, você precisa seguir e fazer um acompanhamento o resto da vida. Eu brinco com os pacientes, olha, cirurgia dura em torno de 1 hora, 1h30, você vai ficar internado lá 2 dias, afastamento do trabalho 2 semanas, e vai ficar 1 mês com dieta líquida, depois você vai voltar à sua rotina normal e você tem o resto da vida para controlar. Eu brinco com os pacientes, se você voltar a fazer exatamente tudo o que você fazia antes da cirurgia, você nem perde o peso que precisa, ou então vai ganhar peso. Mesmo comendo pouco, você pode comer pouco e muito errado. Então aquelas pessoas que ficam comendo doce o dia inteiro, ou ficam tomando a sua cervejinha de pouquinho o dia inteiro, que não fazem atividade física, então assim, existe um risco de reganho em torno de 10%, mas se você seguir as orientações, acompanhar com o seu médico, tudo, você vai sim conseguir perder peso e manter o peso. Legal. Doutor André, algo mais que o senhor gostaria de acrescentar, que o senhor acha muito oportuno, válido? Fique à vontade, doutor. Assim, o tratamento da obesidade, tanto da parte cirúrgica quanto da parte clínica, é fundamental. A obesidade é a maior pandemia do mundo. A população brasileira está entre os 5 países com mais obesidade no mundo. A obesidade leva à hipertensão, à diabetes, ao colesterol, ao triglicérides altos, à gordura no fígado. Então, aumenta a chance de você ter infartos, derrames, doenças cardiovasculares. Então, tratar a obesidade é tratar a sua saúde, não só da parte estética, porque muita gente, Rafael, quer fazer a cirurgia achando só que vai emagrecer. Não, a gente faz a cirurgia para melhorar a sua saúde, melhorar a sua qualidade de vida. Sem dúvida. Que isso que é o mais importante. Aliás, muito importante que o senhor colocou, né? O ser humano está muito preocupado só com o aspecto estético, e na verdade a cirurgia bariátrica o senhor colocou, foi cirúrgico agora, literalmente falando. É a questão de você ter uma melhor qualidade de vida, né? Ter uma vida mais saudável, independente do aspecto estético, né? Isso, pensar sempre na sua saúde. Nós estamos chegando perto do final do ano, a gente faz umas palestras e umas lives mensais. Aliás, quem quiser pode entrar lá, Clínica Gastro ABC,
no Facebook, Instagram, que vocês vão ver lá as palestras, tudo. E eu brinco com os pacientes das palestras, olha, chega final do ano, festa de final do ano, todo mundo faz as entrevistas, quem é a pessoa mais idosa do país, do mundo, geralmente como elas são? Elas são geralmente bem magras, uma incidência maior de mulheres, e por que não aparecem os gordinhos? Porque os gordinhos ficaram tão doentes por causa da obesidade, das doenças associadas à obesidade, à hipertensão, ao diabetes e tal, que falecem muito mais cedo. Então, assim, você tem que tratar a obesidade sabendo que a obesidade é uma doença que vai levar a muitas outras doenças e que vai diminuir a sua qualidade de vida, seu tempo de vida. Então, é fundamental que a gente trate a obesidade como uma doença. Doutor, muito obrigado por nos atender, né? Disponibilizar um pouquinho do seu tempo para essa entrevista. Só repita, por gentileza, aí os canais onde as pessoas podem ter mais conhecimento do seu trabalho, inclusive das próprias atividades que são desenvolvidas aí pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Existe o site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica e aqui na clínica @clínica Gastro ABC, Facebook, Instagram, vocês vão ter todas as informações, a gente pode fazer as consultas por telemedicina para vocês ficarem melhor orientados, então é fundamental que vocês procurem saber o que é obesidade, o que é cirurgia bariátrica, porque com certeza é o melhor tratamento para as obesidades graves. Uma última pergunta. Ignorância do apresentador. O que é cirurgia laparoscópica? Laparoscópica é porque não é cirurgia aberta, aquela cirurgia por corte. Aquilo a gente faz ou por videolaparoscopia, que são aqueles furinhos, e opera por fora da barriga com uma câmera de televisão, ou por robótica. Ah, beleza. A gente não tem corte, a gente opera tudo por fora da barriga. São 3, 4, 5 furinhos. A gente coloca uma câmera de televisão dentro da barriga, insufla o gás e opera por uma tela de vídeo. Que legal, que bacana. Então, vivendo e aprendendo. Né? Então, com isso, o risco da cirurgia é muito menor, a gente enxerga muito melhor. O trauma da cirurgia é muito menor, menos dor, retorna ao trabalho mais cedo, menos riscos de complicação, é uma cirurgia muito melhor. Que legal. Doutor, muito obrigado pelas informações e pelos esclarecimentos, hein? Tenha um ótimo dia. Para vocês também, sempre à disposição, Rafael. Quando precisar, pode contar com a gente. Fechado. Um abraço, doutor Grande abraço. André Augusto Pinto, cirurgião do aparelho digestivo da Clínica Gastro ABC. Ele é especialista em cirurgia geral e cirurgião bariátrico, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica e também da Sociedade Brasileira de Cirurgia Laparoscópica, que ele acabou de explicar o que é aqui no Bom Dia Top.